Tenha cuidado com a numerolatria, a adoração, a veneração dos números. Falando sobre números, olhamos para os resultados. Não fique deslumbrado com os resultados tangíveis que você tem visto diante dos seus olhos. Porque nem tudo que nós conseguimos enxergar verdadeiramente revela o resultado de Deus para nossas vidas. Nós sabemos que a matemática de Deus é diferente da matemática humana. Ele trabalha com a subtração, enquanto nós muitas vezes nos esforçamos para somar, para multiplicar, para dividir. Uma das maiores ferramentas do nosso Deus é a subtração. E posso lhe provar através das Sagradas Escrituras, pois o texto que nós iremos meditar nesta noite fala sobre o momento em que Gideão convida os homens para a peleja e ele consegue reunir 32 mil homens. Mas a palavra diz que tem muita gente. Isso não agrada ao Senhor. Então Gideão diz aos covardes que voltem. E 22 mil voltaram. Mas Deus continua insistindo e dizendo a Gideão: ainda tem muita gente. Como é que nós conseguimos mensurar, perceber se Deus está agindo, se nós estamos vencendo ou perdendo uma batalha? Quando eu comecei a ir para a academia, eu costumava perguntar às pessoas: quantos quilos você perdeu? Porque na minha mente alguém só ia para a academia para perder alguns quilos. Pelo menos era o que eu achava. As pessoas queriam perder quilos. Mas a maioria das pessoas que eu encontrei dentro da academia, elas disseram: ao invés de perder, eu ganhei. E aí eu ficava abismado, disse: mas me explique isso, como é que você, ao invés de perder, ganhou? Ele disse: é porque eu perdi gordura, mas ganhei massa, e massa pesa muito mais do que gordura. Então hoje eu tenho um corpo mais escultural, eu não tenho tanta gordura, eu não tenho volume, mas eu tenho massa muscular, e massa pesa muito. Então eu parei de me assustar com a balança e parei de olhar para os números que estavam na balança. Por mais que eu acompanhe, por mais que eu não perca de vista os números, mas aquilo deixou de ser o meu principal motivador. Eu olhava todos os dias: eita, perdi mais 1 quilo, perdi mais 2, mais 3, e ficava celebrando quantos quilos eu estava perdendo. E desde que eu comecei a malhar, eu vi que em um determinado momento eu cheguei a um platô. Fiquei ali estagnado, mas ganhando muita massa muscular e perdendo muita gordura. Eu comecei a sentir no meu corpo as roupas ficarem folgadas, roupas que outrora eram apertadas. Então eu percebi que havia o resultado, mas ele não era tangível aos meus olhos. Eu quero que você, olhando para esse texto, perceba que algumas coisas estão acontecendo na sua vida, inclusive nesta igreja, com resultados que não são tangíveis aos nossos olhos. Olhando para os números, podemos dizer que essa igreja, ela é fracassada. Podemos dizer que ela é uma vergonha com tão poucas pessoas. Acredito que muitos que passam na porta dessa igreja todos os dias, olham e dizem: por que essa igreja ainda está aberta? Não tem ninguém. E passam em muitas igrejas que estão hiperlotadas. Choque-se em saber que nesta chuva a Avenida Epitácio Pessoa está fechada de uma ponta a outra. Tem milhares de pessoas pulando, correndo atrás de blocos carnavalescos. E se você gosta de número, e se você gosta de multidão, ali é o lugar para você estar. Porque a Bíblia diz que grande é a multidão que vai para o inferno. Mas a própria palavra nos diz que também
pequeno é o número de pessoas que vão para o céu. Muitos são chamados, Deus chama a todos, mas poucos são os escolhidos. Cadê os escolhidos? Tem algum escolhido aqui nessa noite, irmão? Então você é privilegiado porque você foi escolhido. Pode ter certeza, irmão, que no céu, a quantidade de pessoas que vão entrar, aos nossos olhos é insignificante, comparada à quantidade de pessoas que vão para o inferno. Por quê? A porta para o inferno é larga. Mas a porta do céu é estreita, irmão. E lá não entra bagagem. Foi cantado aqui hoje. Primeiro Jesus peneira. Tira os basculhos. Tira tudo que não acrescenta. Tudo que não edifica. Toda mazela tem que ficar para trás. Mas nós muitas vezes ficamos deslumbrados com os números. Por esses dias eu ouvi um pastor dizendo: alguns dizem que eu prego fora da Bíblia, mas a minha igreja está lotada. Olha a multidão. Então, se justifica a heresia devido ao resultado numérico. Eu conheço não um, mas inúmeros pastores que dizem: se porventura Deus não fosse comigo, a minha igreja não estaria lotada. Por esses dias eu vi um pastor com uma corneta, perdoe-me dizer, mas é aquela cornetinha da Copa do Mundo, aquela cornetinha colorida que até muitos palhaços usam, dizendo que é a corneta que Deus vai lhe dar a vitória. Quando toca a corneta, as muralhas caem. E muita gente na igreja desse pastor, percorrendo essa igreja, é uma multidão numerosa, porque o povo gosta disso, irmão. São pontos de contato. Eu não irei me aprofundar nesse assunto, eu estou apenas pincelando. Mas se nós colocássemos um manto aqui, dissesse: olha, quem tocar nesse manto, quem passar debaixo desse manto, vai ser abençoado. Irmão, você não tem ideia de quantas pessoas estariam aqui nessa noite. Se pegássemos um copo, começasse a colocar água e ungir, dizer: quem beber essa água vai ser curada. O povo gosta disso, irmão. É a macumba evangélica. É um martelo ungido. Nos faltaria espaço, mas nós estamos comprometidos com a palavra. Assim como Gideão, com os 300, venceu um numeroso exército de mais de 120 mil soldados midianitas. Nós somos poucos, mas entraremos na terra prometida. Você crê? Somos poucos, mas somos valentes. Então não olhe para os números, porque você e Deus são maioria. Vocês podem ir contra qualquer exército, qualquer tempestade, qualquer adversidade. O problema é que nós olhamos para os números da nossa conta bancária. Eu não sei você, irmão, mas se eu for olhar para os números das minhas contas bancárias, eu vou entrar numa depressão profunda. Mas eu vejo pela fé todos os dias a provisão, o cuidado de Deus na minha vida. Eu sei que no dia que eu não tiver, Ele me envia a semente, Ele me envia a colheita, Ele transborda os meus celeiros. Por quê? Porque Ele é o meu Deus, porque Ele é o meu Pai, Ele também é o seu Pai. Nós não nos movemos pelo que vemos, nós nos movemos pelo que cremos. Amém? Então que você comece a se mover pelo que você crê, pelo que você acredita. E você vai olhar para esse texto nesta noite e vai perceber que a numerolatria é um dos maiores pecados. O culto, a adoração, a veneração aos resultados, aos números, vai afastar você de Deus. Davi passou um censo sobre Israel e ele queria saber quantos soldados. Eu encontro com muitos pastores. A primeira coisa que eles me perguntam: quantos crentes tem na sua igreja? Outros que são mais materialistas me perguntam: quanto é que entra lá? Quanto é que rende? A realidade é essa, irmão. A igreja, a métrica para medi-la é quantos crentes tem dentro dela. E quanto ela rende. Porque para o mundo, pequenas igrejas são grandes negócios.
Mas para o reino dos céus não, irmão. É diferente. As igrejas fracassadas de hoje são igrejas que alcançarão o sucesso diante do Deus Todo-Poderoso. Eu posso lhe dizer, sem sombra de dúvida, que se Jesus voltar hoje, eu vou. Quem é que vai? Você vai também, irmão? Porque a Bíblia diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele se fará presente. Aqui ao nosso lado tem um ginásio. Centenas de pessoas estão ali. Mas eu sei que Deus está mais presente aqui do que ali. Porque aqui o nome dele está sendo invocado, irmão. Aqui o nome dele está sendo glorificado. O culto é para ele. Toda a movimentação, todas as vezes que nós abrimos os lábios é para invocar a sua glória, para invocar a sua presença. Lembre-se que sempre houve um contraponto. Milhares de falsos profetas clamaram para que Baal respondesse suas orações. Mas a Bíblia diz, irmão, que um profeta, diga-se, um profeta, clamou e Deus ouviu a sua oração. Irmão, Deus precisa de um profeta. A Bíblia diz que 450 profetas. 400 de Azera, 450 de Baal, eles clamavam, mas a sua oração não foi respondida. E então Elias disse, olha, encharca aí o altar, coloca muita água sobre o altar, porque eu vou clamar e fogo do céu vai cair sobre este altar. Quem é mulher de Deus, irmão, quem é homem de Deus, que sabe que com Deus é maioria, foram prender Elias e disseram, homem de Deus, nós estamos aqui para lhe prender, nós vamos levá-lo até Acabe. E ele disse, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma todos os soldados. 50 soldados e o seu capitão foram consumidos. Irmão, era um profeta contra 51 soldados. A palavra do Senhor nos diz que novamente Acabe enviou mais 50 soldados e o seu capitão. E Elias disse novamente, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma-os. Ah, irmão, você tem autoridade. Você não vence as batalhas da vida porque você é forte. Porque tem muitos amigos influentes. Porque a sua conta bancária está recheada. Diga assim, eu venço as batalhas porque eu tenho Deus ao meu lado. Porque eu tenho Deus por mim. Quando Ele peleja por alguém, irmão, não há quem possa impedi-lo. Leia o texto. Juízes 7. O segundo versículo. E disse o Senhor a Gideão. Repita comigo, diga assim. Muito é o povo. Fale alto, irmão. Fale forte. Diga assim, muito é o povo que está contigo. Você entendeu, irmão? Tem muita gente ainda com você. Está achando que está sozinho? Você vive reclamando e diz, não tem quem me ajude. Eu caminho sozinho. Nas batalhas da vida, tudo é mais difícil para mim. Deus ainda está dizendo que tem muita gente. E quando Deus diz para Gideão que tem muita gente, irmão, Deus está dizendo, olha Gideão, se prepare porque eu vou mandar embora. E Deus mandou 22 mil, depois mandou 9.700 e só ficaram 300. O texto continua dizendo, olha só. Para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Você sabe por que Deus não lhe dá a vitória quando você está cercado pelos seus amigos, pelos seus familiares? Quando muita gente diz, eu estou contigo, não abro. Você sabe por que Deus não dá a vitória? Porque se Ele der, a glória não é para Ele, é para os seus amigos. A glória é para você. Você conseguiu com a sua network. Agora, quando, irmão, você está sozinho, não tem ninguém por você, todos lhe abandonaram, é você e Deus e mais ninguém. Aí você diz, a glória é dele. Será que você pode dizer nesta noite, a glória é dele, a honra é dele? Nós precisamos olhar para esse texto e entender que Deus, Ele permite que o exército que está caminhando ao nosso lado se dissipe, se espalhe.
E como é triste, irmão, você vê pessoas que para o projeto, para o que você desejava fazer, eram indispensáveis, indo embora dizendo, olha, eu não posso mais fazer parte da sua vida. Os pastores, eles sofrem muito, porque muitas vezes nós cuidamos das pessoas, amamos, e quando elas começam a florescer na presença do Senhor, elas dizem, olha, eu vou para outra igreja. E pastor deve ser igual um motorista de ônibus. O motorista de ônibus não pergunta para onde o passageiro vai. O passageiro sobe no ônibus. Quando chega o momento dele descer, ele puxa a cigarra e desce do ônibus. E o motorista não pergunta para onde você vai, que horas você volta. Não, ele continua dirigindo. E como pastor, irmão, como servo do Altíssimo, muitas pessoas já entraram dentro dessa igreja, muitas já saíram, outras estão chegando e eu continuo dirigindo. Eu digo, meu lugar, meu ponto de chegada é o céu. E quem estiver dentro desse ônibus, quando eu chegar no céu, vai chegar no céu juntamente comigo. Você vai chegar no céu, irmão, porque eu vou chegar lá. Eu sei para onde eu estou indo. Agora tem muitos cegos que estão guiando outros cegos. E juntos cairão em um precipício. É um evangelho dissolvido, diluído, irmão. Não é um evangelho puro e simples. Eu não sei você, irmão, mas eu gosto daquele bom prato de feijão com arroz. Minha mãe sabe que quando ela quer me intentar, a primeira coisa que ela faz é ligar para mim e dizer, Diego, hoje eu cozinhei aquele feijão que até a chupeta chora. Ela diz, eu sei que você não consegue resistir. Sabe, irmão, o feijão ele me atrai muito mais do que uma lasanha, do que uma panqueca. Porque eu sei, irmão, que é forte, que é nutritivo, que é saudável. Mas tem muita gente, irmão, que só gosta de pipoca, só gosta de bolacha recheada. Tem gente que só gosta de guloseima, só gosta de bombons. É a geração superficial, irmão. E do jeito que elas são superficiais em sua alimentação, são superficial também na sua fé. Tem gente que vem para a igreja, irmão, atender os seus caprichos, buscar a Deus, para Deus ouvir as suas petições. Quem veio aqui para adorá-lo, irmão? Quem veio aqui para agradecê-lo? Sabe, irmão, nós pedimos, como todo filho pede um pai, mas nós não nos movemos pelas nossas necessidades. Eu não sei você, irmão, mas o que me motiva a sair de casa todos os dias para vir a esse culto é gratidão. Eu digo, Senhor, tu fizesse tanto por mim. O Senhor tem sido tão bondoso comigo. O Senhor é tão misericordioso. É o que me move, irmão. Agora, quando eu estou aqui, eu estou na presença do Pai. Aí eu peço, eu choro, eu clamo, eu salto, eu pulo, eu glorifico, eu adoro. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo Gideão com uma preocupação. E a preocupação que Gideão tem é a mesma preocupação que eu e você temos muitas vezes. Como é que eu vou conseguir seguir adiante? Como é que eu vou conseguir vencer essa batalha? Talvez você chegou aqui nesta noite e você vem orando dizendo, Deus, eu estou diante de uma grande batalha. Eu estou diante de uma grande dificuldade e como é que vai ser? Você aprenda hoje nesta noite. Você não pode idolatrar os números e você não pode olhar para os resultados tangíveis. Se olhássemos para esses resultados, essas portas já estavam fechadas. Se olhássemos e nos movermos pelas métricas humanas, nós não estaríamos aqui, mas nós nos movemos pela fé. Nós nos movemos na certeza que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se fará presente. Muitos irmãos buscam resultados. Eu já ouvi crentes dizendo, pastor, eu não gosto dessas igrejas fundo de quintal, não. Eu gosto de igreja grande, pastor. Eu gosto de igreja que tem muita gente, porque eu tenho certeza que eu, no meio daquele povo ali, eu vou ser santificado e vou para o céu. Nada contra a igreja grande. Um dia seremos grandes. Um dia teremos uma grande multidão aqui conosco, eu não tenho dúvida. Isso é resultado, irmão.
Mas hoje nós já estamos satisfeitos com o resultado que Deus tem nos concedido. Somos poucos, mas andamos em fidelidade, andamos em uma busca constante pela revelação das Sagradas Escrituras. Não estamos em um pensamento duvidoso. Não estamos, irmão, nos debruçando sobre estas heresias e praticando este modismo. Nós não estamos nos adaptando ao mundo, não estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. Isso é o pragmatismo, o liberalismo que está tomando conta da igreja. O grande problema dos dias de hoje, irmão, é que nós ficamos tão desesperados quando as coisas não dão certo, que nós começamos a fazer remendos, a dar aquele velho jeitinho brasileiro, é o cambalacho, né, irmão? A gente começa a dar os cangapés da vida. Eita, agora vai dar certo porque eu vou dar o meu jeito. Irmão, deixe ir embora quem quiser ir embora. A partir de hoje você vai olhar para esse texto e vai dizer: Gideão com 300 venceu um exército de mais de 120 mil midianitas. Como isso é possível? Deus deu estratégia. Diga assim: Deus vai me dar estratégia. Deus nos deu estratégia. Olha, 2 celulares filmando. Nós somos poucos aqui, mas temos um canal com mais de 5.200 inscritos. Já alcançamos mais de 1.400.000 visualizações. Somos pequenos, mas Deus nos dá o quê? Estratégia. Então, irmão, eu quero que você entenda nesta noite que para vencer as batalhas, para alcançar os objetivos, Deus vai lhe conceder estratégia. E qual foi a estratégia que Deus deu a Gideão? Disse: olha, coloca tochas dentro dos vasos. E quando você chegar perto do acampamento dos midianitas, você quebra os vasos, toca as cornetas e manda o povo gritar pelo Senhor por Gideão. Ai, irmão, Deus vai te dar estratégia. Na hora certa você vai quebrar o vaso, na hora certa você vai tocar a corneta, na hora certa os midianitas irão fugir. E a Bíblia diz que quando os midianitas começam a fugir, Deus começa a levantar o seu povo. E então o povo de Efraim começa a perseguir. As outras tribos começam a se unir a Gideão e eles conseguem, irmão, matar os reis dos midianitas, os príncipes e todos aqueles soldados. Houve, irmão, naquele dia o derramar da ira do Senhor sobre aqueles que durante muitos anos oprimiram o povo de Deus. Escuta o que eu vou lhe dizer nesta noite, irmão. Talvez você esteja passando por uma fase tenebrosa da sua vida. Talvez assim como Gideão, você precisa desesperadamente de uma intervenção miraculosa de Deus. E talvez você está olhando para os números, para o que está tangível, as ferramentas, as armas que você tem nas mãos. Mas eu convido você a olhar para o céu e saber que no céu existem milhares de anjos que pelejam por você. Eu não vejo aqueles que estavam com tochas, com vasos, com cornetas, lutando ao fio da espada contra os outros soldados. Eles só gritavam e tocavam as trombetas. E Deus pelejou por eles. Você crê, irmão, que Deus vai pelejar por você? A Bíblia diz que Deus confundiu os midianitas e eles começaram a matar uns aos outros. Deus vai confundir os teus inimigos, amém, irmão? Deus vai confundir aqueles que te perseguem. Então talvez exista uma arapuca, exista uma cilada. Hoje muitos estão te caluniando, estão te difamando, mas abra os olhos e perceba nesta noite que Deus está te guardando. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Ao seu derredor está o inimigo, rugindo como leão. Mas ao seu redor, irmão, estão os anjos do Senhor. E mal nenhum vai chegar até a tua casa. Mal nenhum vai tocar na tua vida. Não há peste perniciosa. Não, irmão. Não há seta do inferno que possa lhe destruir. Se porventura você olhar para Deus, você vai entender que muitos homens conseguiram fazer coisas que hoje nós temos uma imensa dificuldade. Olhamos para essa igreja e dizemos, ela é pequena. Você sabe qual foi a igreja que entrou dentro da arca, irmão? Irmão, Noé e a sua família. 8 pessoas dentro da arca. A Bíblia diz que Noé passou muitos anos pregando. Há quem diga que cerca de 100 anos Noé pregou. Ele dizia para o povo, se arrependa, vai vir um dilúvio.
Mas o povo não ouvia, até o dia que Noé e sua família entraram dentro da arca. E então veio o dilúvio. A Bíblia diz que eles comiam, bebiam e davam-se em casamento, até um dia que Deus derramou o cálice da sua ira. Nós estamos aqui, muitas pessoas passam de um lado para o outro, ignoram. Muitos dizem, o que é que eles estão fazendo ali? Nós estamos dentro da arca. Amém? Nós somos minoria hoje, mas um dia a grande maioria vai se dobrar, vai confessar que Ele é o Senhor, vai entender que desperdiçaram a maior oportunidade de suas vidas. Não olhe para o mundo, irmão. Não olhe para o que o homem mundano consegue. Não tenha inveja do profano. Porque a Bíblia diz que os seus pés são colocados em lugares escorregadios. Muitas vezes quando ele diz eu estou prosperando, ele escorrega e cai. Não deixe o seu coração azedar. Não, irmão, se você está fazendo certo, pode ser que os resultados aos seus olhos não sejam promissores. Pode ser que, assim como Gideão, você está perdendo numericamente. Parece que é um passo para frente e 3 para trás. Tem momentos na vida que nós ficamos assim, né, irmão? A gente diz, Senhor, antigamente eu tinha dinheiro, hoje a minha conta está no vermelho. Ao invés de ter dinheiro, agora eu estou devendo. Tem dias, irmãos, que numericamente, você olhando e fazendo uma soma total, você diz, só houve subtração. Na vida de Jó também. Ele passou por um momento de subtração, mas também teve um momento da multiplicação, que Deus deu em dobro a ele. Tudo que o inimigo tinha levado. Você crê, irmão, que vai vir em dobro? Hoje o inimigo está te atormentando. Ele está te causando sofrimento. Hoje você está sendo descredibilizado. Não há nada pior, irmão, do que a zombaria, do que o escárnio. Do que as pessoas olharem para você e dizerem, eu acho que não vai dar certo não. Eu imagino Gideão indo para a batalha. E as pessoas olhando dizendo, com esses 300 aí, vencer aquele exército, que é como a areia do mar. Quando olham para você, irmão, o que é que eles dizem? Quando você sai de casa, você sozinha, Deus vai fazer a obra na sua família. Você sozinha, Deus vai converter seus filhos. Vai, irmão. Amém? Você sozinho, porque você não está sozinho. Com você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Moisés, sozinho, irmão, entrou no Egito e disse a Faraó, deixe o povo do Altíssimo ir embora. Irmão, que autoridade. Faraó com um grande exército, cavalos e cavaleiros. E Moisés colocando o dedo na cara dele, dizendo, eu acho melhor você deixar o povo ir. Porque o meu Deus tem poder. Você pode dizer nesta noite, o meu Deus tem poder. Aleluia, irmão. Se você for ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, irmão, você vai ver Deus sempre usando o menor. Olha Davi, irmão. Era o menor na casa do seu pai. Deus olha para ele e diz, é você mesmo. Disse a Samuel, não olhe para Eliabe, não olhe para Samar, não olhe para a estatura, não olhe para a aparência, não. Eu escolhi Davi. Deus escolhe Jefté, o filho de uma prostituta. Deus escolhe Raabe, uma prostituta, para ser da sua genealogia. Irmão, Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe aqueles que ninguém escolheria. A Bíblia diz que Ele escolheu os loucos, os insanos, aqueles que são rotulados como lunáticos nesta terra, para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Tem pessoas que são sábias aos seus próprios olhos, mas cadê os verdadeiros sábios, irmão? Você está onde hoje? Tem muita gente que é doutor, que tem anel no dedo, que está na chuva lá, de biquíni. Tem homem lá, de biquíni, de calcinha. E ele diz que é sábio. Ele diz que isso é cultura. Cultura é aqui. Olha a cultura do céu, irmão. Olha, isso aqui é cultura do céu. Aquilo é loucura. É insanidade mental. E ainda diz que nós somos os loucos. Nós somos taxados como os loucos. Não, irmão. Loucura é um homem beijando outro homem. É uma mulher se agarrando com outra mulher. Isso é loucura. Isso é insanidade mental. Loucura é a pedofilia.
Mas está sendo normalizado. Loucura é o uso das drogas. Tá achando que aqui, irmão, somos minoria? Realmente somos. Não posso mentir para você. Se você quer andar com a grande multidão, se você quer ser Maria, vai com as outras. Tem muitos bares que estão agora hiperlotados. Todo dia abre um bar, irmão. Choque-se em saber que os lugares que estão lotando de segunda a segunda são os bares. É um em frente ao outro, irmão. E cada dia mais as igrejas estão sendo esvaziadas. Igrejas que se preocupam em pregar a palavra, porque dizem, são quadrados. A igreja tem que se modernizar. A igreja tem que se adaptar. Não, irmão, a igreja não é um self-service da fé. Você não vem aqui para escolher o cardápio já está aqui, irmão. É do céu. Amém? Você não vem aqui para ter o seu ego massageado. Não, você vem aqui para ter a sua alma confrontada. E todos os dias quando você chegar aqui eu vou dizer, se arrependa, porque Jesus está voltando. Se você está em uma igreja, irmão, e durante um mês o pastor nunca disse que Jesus ia voltar. Ele nunca mandou você se arrepender. Você está na igreja errada. A pastora chegou aqui chocada, disse, olha, eu vi uma mensagem de um pastor dizendo, olha, não vai ter arrebatamento, Jesus já veio. Esses pastores que estão pregando isso são todos mentirosos. Você sabe o que está acontecendo aí, irmão? São coisas abomináveis diante de Deus. Mas nós somos os loucos. Nós somos aqueles que não se adaptam. Nós somos aqueles que não conseguem se modernizar, se atualizar. Já estão atualizando a Bíblia, irmão. Mas nós não iremos nos atualizar. Amém, irmão? Porque nós já estamos firmes na palavra verdadeira. Quem aqui está firme nesta palavra, irmão? Quem aqui confia nesta palavra? Quem acredita que esta é a busca?